Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo da série Java for Bucket. Essa série aqui, ela é um grupo de vídeos dedicados a tentar passar algum conhecimento e dar uma introdução para quem tem interesse em criar plugins de servidor de Minecraft e que não tenha conhecimento em Java, nunca tenha programado no geral ou só não tenha programado em Java, tá? Então, a ideia aqui é trazer conceito até para quem nunca nem viu programação. Na verdade, esse vídeo ele não vai ser tão completo para quem nunca viu programação, porque eu tenho outros vídeos aqui no canal que servem de suporte para isso, que vão te ajudar a ter um contexto melhor caso tu precise, né? Mas aqui eu vou tentar passar o básico ali que tu precisa, tudo que é necessário ali para entender mais ou menos como é que funciona o plugin e como é que tu pode criar, né, aliás, o mundo do Java, como é que funciona ali o Java por baixo dos panos e como é que tu pode usar isso para criar os teus plugins, tá? Antes de começar rapidinho, eu vou me apresentar. Eu sou o Bruno, eu sou desenvolvedor profissional há 4 anos já, e eu desenvolvo de maneira mais amadora desde 2014, mais ou menos, né, que era a minha diversão depois de voltar da escola, fazer plugins e outras coisas que tem a ver com Minecraft, com outros jogos, né? E um dos meus objetivos com esse canal aqui é passar conhecimento, repassar o que eu aprendi em todos esses anos para ajudar vocês aí que também estão começando a poder dar os próprios passos de vocês, né? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para criar um plugin, tá? É ter o Java Development Kit, tá? Os plugins de Minecraft são todos feitos em Java, tá? E a gente precisa ter o JDK 17 instalado no computador. Eu vou usar o Adoption, tá? Que é esse sitezinho aqui. É onde eu indico para vocês baixarem o JDK 17. Inclusive o download vai estar aí na descrição, tá? Não precisa pesquisar no Google. Mas tu vai chegar aqui, tu vai escolher o teu sistema operacional. Vou colocar, por exemplo, Windows. E a versão do Java, daí tu coloca o 17, tá? E aí é só baixar aqui o projeto não, o arquivo que tu achar mais adequado, tá? Só cuida para ser JDK, tá? Não pode ser o JRE, porque daí não vem as ferramentas de desenvolvimento, tá? E o segundo download que a gente precisa fazer hoje é do IntelliJ IDEA, tá? O IntelliJ IDEA ele é um editor de texto barra editor de código, tá? Ele é feito para editar código. E código nada mais é do que texto, tá? Já introduzindo para quem nunca viu código na vida, é texto, a gente escreve código, né? E esse editor ele é focado para Java, ele é muito bom para quem trabalha com Java e é o que a gente vai usar, tá? O nome desse tipo de programa é IDE, que é Ambiente Integrado de Desenvolvimento, tá? E a gente vai usar o IntelliJ porque acredito que seja o melhor hoje em dia no mercado para Java e vocês vão conseguir fazer tudo o que vocês precisam nele, tá? Então a gente vem aqui no site deles, dá um download aqui. Vai ter esse IntelliJ IDEA Ultimate, tu rola para baixo e baixa o IntelliJ IDEA Community Edition, tá? Que é de graça, tá? Então é só baixar e instalar. Instalados esses dois programas, a gente vai passar lá pro IntelliJ e a gente vai começar a criar o nosso projeto, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou fazer muita coisa com vocês, vai ser só para fazer algumas introduções e falar um pouquinho sobre o básico do Java que a gente vai ver nesse vídeo. E talvez criar um comandinho e testar já pra gente ter um plugin funcionando, né? Mas não enrolar muito, não ficar muito tempo aqui pra ter um entregável, tá? Então, beleza. Primeira tela que a gente vai ver no IntelliJ quando a gente instala é essa daqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar um plugin. Então a gente vai vir aqui nessa aba de plugins e a gente vai pesquisar aqui Minecraft. E aí tu baixa esse plugin aqui, ó, Minecraft Development. Só baixa aí, provavelmente tu vai precisar reiniciar o IntelliJ para ele funcionar. Baixa aí e deixa baixado. E depois que tu baixar, a gente vem aqui na parte de projetos e cria um novo projeto. Possivelmente a tua ideia vai começar nessa aba aqui, nesse New Project, tá? Tu vai vir aqui nesse cantinho. Não vai ter tanta coisa, possivelmente, porque esse aqui é o IntelliJ IDEA, o IntelliJ Ultimate. O Community acho que tem menos coisas, mas tu vai procurar o Minecraft aqui, tá? E aí, aqui no name do projeto, a gente vai colocar o nome do projeto de fato, tá? Não precisa ser estilizado, tá? Por exemplo, eu vou colocar Java for Bucket. Não precisa fazer isso aqui, tá? De estilizar bonitinho, botando capitalização nas palavras e tal. Pode ser o mais simples possível mesmo, Java for Bucket, tá? Porque a gente pode editar a estilização em outros lugares, tá? Não precisa ficar aqui, tá? Platform Type a gente vai marcar Plugin, Platform a gente vai marcar Bucket, tá? E aqui no Bucket Platform tu marca Paper,
tá? Tem o Spigot aqui normal, se tu usa o Spigot normal no teu servidor, eu recomendo que tu passe a usar o Paper, tá? E eu vou utilizar o Paper aqui e recomendo que tu faça isso também, porque ele é mais otimizado. Não tem por que utilizar o Spigot puro hoje em dia, sendo que o Paper é muito melhor, né? Minecraft Version, tu pode selecionar qual que tu quiser aqui, né? Pode ser que tu queira fazer de uma versão mais antiga, tipo 1.8. Eu não vou poder te ajudar tanto na 1.8, porque eu não trabalho mais com essa versão, mas as coisas são bem parecidas, tá? Então tu pode aprender alguma coisa que serve na 1.8 também. E daí, se eu conseguir te ajudar, manda uma pergunta lá no Reddit, eu talvez consiga te responder, tá? Mas fica avisado aí que suporte eu só dou para essas versões aqui, principalmente a mais nova, a mais recente, que é 1.20. E vou usar ela, inclusive, tá? Plugin name, a gente vai colocar o nome que vai aparecer lá no servidor quando tu digita /plugins, né? Então eu vou colocar aqui estilizadinho, bonitinho, tá? Tu pode ver que quando eu edito esse plugin name, ele já modifica esse main class aqui. E esse main class, aproveitando já para explicar, né, o Java, todo o código Java, ele é separado em classes, que são os arquivos onde a gente cria os códigos das classes, né, a gente digita o código das classes, e as classes, elas são como se fosse, eu não quero dizer a receita, mas elas são aonde a gente programa o comportamento e as informações que os objetos que a gente programa no Java, é ali que a gente coloca o código, tá? E aí, aproveitando para falar rapidinho sobre objetos, né? O Java é uma linguagem que primariamente é orientada a objetos, e a gente programa os nossos softwares em Java, tudo pensando e separando o código dele em diferentes objetos, né? Então, na main class, por exemplo, ele é como se fosse um objeto que representa o nosso plugin, tá? E geralmente ele tem o mesmo nome do plugin, tá? O plugin, vou ficar alternando a pronúncia várias vezes, mas enfim. Então geralmente deixa o mesmo nome aqui, tá? Não precisa colocar nome diferente, não precisa colocar main. Antigamente eu colocava main, inclusive, mas acho que o mais adequado é colocar o nome do plugin direto, tá? Tu pode ver que ele tem mais informações aqui, não é só o nome do plugin, né? Tem esse br dev brunfdc java for bucket, .java for bucket aqui. Esse br dev brunfdc java for bucket minúsculo, separado por pontos, é a package do nosso projeto, tá? Package é como se fosse uma pasta de classes dentro do Java, dentro do ecossistema Java, tá? E ele nada mais é do que uma forma de separar diferentes classes que estão ligadas no mesmo contexto ali, né? Então, por exemplo, se eu tivesse várias classes ali que tem a ver com a config.yml, eu poderia ter uma package chamada config, que tem todas essas classes que tem relação com a config do plugin, tá? Né? E daí o plugin, por padrão, ele tem que ter uma classe principal, uma package principal, e essa package a gente geralmente coloca, né, nesse padrão aqui que eu vou falar agora, tá? Aliás, vou falar um pouco mais para frente. Primeiro, vamos seguir aqui nessas outras opções aqui que tem no nosso projeto, tá? Aqui em Optional Settings a gente pode colocar algumas configurações que vão ficar na plugin.yml, que é um arquivo que fica dentro da tua jar, que eu vou explicar mais pra frente como é que ele funciona, tá? Tem várias configurações aqui, a gente não precisa se aprofundar nisso hoje, tá? Até posso deixar um link na descrição explicando o que é cada um desses campos, mas não precisamos se aprofundar nisso, tá? Aqui eu vou escolher Build System, vamos escolher o Gradle, tá? Não vou aprofundar o que seria Build System, só escolhe o Gradle aí que vai sair funcionando e mais pra frente a gente fala sobre isso. E aqui no Paper Manifest, que eu posso marcar o Use Paper Plugin, eu vou desmarcar, tá? Vou deixar desmarcado. Isso aqui é... Se tu tiver um servidor que não use Paper, talvez não funcione o teu plugin caso tu use isso aqui. Então é bom não deixar ele marcado, tá? Então deixa assim, sem, e quando tu tiver mais avançado, tu pesquisa sobre isso, tá? E aí na parte ali desse Build System Properties, a gente vai configurar a package do nosso projeto, né? A package base, que é o Group ID, e o Artifact ID, que é, digamos, o nome do nosso projeto, só que na parte da package, né? Tipo, a gente tem o nome do plugin, que é aquele estilizadinho, e a gente tem o nome do Artifact, que é o artefato, né? Que seria o nome todo minúsculo, né? Dentro da, digamos assim, da estilização padrão do Java, tá? No Group ID, a gente geralmente coloca, né, padrão da indústria, de se utilizar o nome da empresa ao contrário, né? Então, example.com, por exemplo, ficaria com .example, tá? Se tu não tem empresa, tu pode colocar mais ou menos o que tu quiser aqui. Pode colocar teu nome, por exemplo, tá? Colocaria, por exemplo, isso daqui, né? Eu vou colocar o URL do meu site, que na verdade não é meu site ainda. Um dia eu vou comprar esse URL para utilizar.
né? E eu vou colocar ele invertido, né? brunofdc.dev.br, inverte, vira br.dev.brunofdc. Aqui no Artifact ID eu vou colocar o nome do projeto minúsculo, só deixa isso daí, tá? Não tem por que se preocupar com isso. E aqui na version eu vou colocar, não tá aparecendo aqui, tá? Mas eu vou colocar 1.0.0, tá? Só isso, simples assim, versão 1.0 do plugin. Daí vamos dar um create aqui, e ele vai criar um projetinho pra gente, né? Esse plugin do IntelliJ que a gente baixou ali, que é o plugin do Minecraft, ele já tem muita coisa que ele deixa pronta pra gente, né? Então a gente não precisa se preocupar em criar toda a estrutura do projeto, né? A gente vai criar aqui só o projeto mesmo e ele já faz o resto ali que a gente precisa, que todos os projetos vão precisar pra gente, tá? Então o primeiro passo aqui, ele vai vir fechado, tu vai expandir essa pastinha Java for Bucket aqui, expande essa pasta src e essa pasta main, possivelmente ela vai abrindo sozinho, tá? E aí nessa pasta Java é onde fica todo o nosso código Java. Pode ver que aqui a gente tem a nossa package, né, br-dev-brunofdc Java for Bucket, é como se fosse uma pastinha. E aqui dentro a gente tem o nome da nossa main class, que é aquela classe que o objeto dela representa o nosso plugin, tá? Ele já vem com um código meio pronto aqui, que eu vou explicar para vocês o que é, tá? Bom, deixa eu aproveitar agora que eu vou falar sobre código, eu vou tirar a minha câmera aqui e daí vocês vão ficar só no código, tá? Deixa eu... acho que é assim que eu tiro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar deixar isso, o texto um pouco maior para vocês conseguirem enxergar bem aí, tá? Bom, nesse código aqui, vocês podem ver que ele criou uma classe, né? E aqui ele já tem a sintaxe da criação de uma classe no Java, né? Quando tu vai programar uma classe no Java, tu precisa primeiro definir ela, né? E como é que tu define ela? Tu usa esse public, daí tem esse final aqui, que eu vou explicar mais pra frente o que significa, né? Mas tu coloca public, class e o nome da tua classe, tá? Aqui pode ver que ele usa essa palavra extends Java Plugin, tá? Esse Java Plugin, ele é parte do bucket e ele é uma classe que representa um plugin Java no geral, tá? Meio que um plugin abstrato. Todo plugin Java vai implementar essa classe, tá? O que seria implementar, o que significa o extends e tal, eu vou explicar para vocês agora, tá? Um dos pilares da programação orientada a objetos, que é o paradigma de programação que o Java usa, né, é a herança. O que seria isso? É a capacidade que um objeto tem de herdar a funcionalidade, então as informações e os comportamentos que um outro objeto de outro tipo teria, né? Então, um Java Plugin é um tipo de objeto. Quando a gente faz um extends, a gente está dizendo que nossa classe Java for Bucket, ela vai ter todos os comportamentos de um Java Plugin, né? E isso permite que o servidor, quando vai carregar o nosso plugin, execute ali o plugin corretamente, tá? Aqui dentro, então, da classe, a gente tem dois métodos que foram declarados, né? Os métodos, eles são como a gente programa o comportamento dos objetos. Deixa eu puxar minha câmera aqui rapidinho, para poder falar com vocês, que daí acho que fica mais legalzinho. Os nossos objetos, a gente tem os comportamentos dele, a gente tem as informações que ele armazena, tá? Que a gente pode programar também quais vão ser. E a gente também tem os comportamentos. Todo objeto ele pode ter informações e comportamentos, tá? Quando a gente vai criar comportamentos, ou seja, coisas que o nosso objeto vai fazer no computador, vai exercer, alguma coisa que ele vai, sei lá, mandar o processador fazer, a gente usa métodos para criar esses comportamentos e para programar eles, tá? Nesse caso aqui, esse método aqui a gente chama de callback, porque ele é um método que ele é para ser chamado por outra coisa, por outro componente. No caso desse plugin, esse callback ele vai ser chamado pelo servidor. Então o servidor ele vai carregar o nosso plugin, vai carregar essa classe aqui, e ele vai tentar chamar um método chamado onEnable da nossa classe quando ele carregar o servidor, tá? E ele faz isso, é bem complexo sobre isso, eu não vou explicar como é que o servidor faz isso, porque é bem complicadinho mesmo, mas digamos que ele faz magicamente, tá? Finge que é mágica mesmo, ele de algum jeito cria o nosso plugin e roda, executa esse método onEnable, tá? Então aqui dentro desse método a gente pode programar o que a gente quer que aconteça quando o plugin iniciar, tá? Deixa eu tirar o Copilot aqui para ele não ficar sugerindo coisas, né, para não ficar atrapalhando a gente, tá? Então, beleza, vamos fazer um códigozinho rápido aqui, tá? Que é só para, digamos, pedir pro servidor mandar uma mensagem no console, tá? Então, como é que a gente faz isso?
tá? Eu vou usar uma classe aqui, utilitária da API Bucket, que é chamada de Bucket, de fato, né? Essa classe ela tem vários métodos que a gente pode utilizar, tá? E daí para te utilizar um método no Java, tu geralmente usa esse ponto, tá? E aí aqui até o IntelliJ já sugere vários métodos que tem na classe Bucket para a gente utilizar, tá? Eu vou usar o método getlogger, isso aí, tá? Esse getlogger, todo método, né, aproveitando já para explicar sobre comportamentos, os métodos no Java ele podem simplesmente executar alguma coisa, né, executar uma rotina, e daí esses métodos eles vão ter esse tipo void aqui, tá? Aproveitar para explicar rapidamente como é que funcionam então a declaração de métodos, né? Sempre que a gente vai declarar um método a gente tem que colocar o modificador de acesso dele, public, por exemplo, né? Geralmente tu vai utilizar os métodos sempre public, né? Então coloca public, o tipo de retorno que esse método vai retornar quando ele executar, tá? Se o teu método não for retornar nada, tu coloca void, né, que seria vazio de fato. Se ele for retornar algum tipo de informação, por exemplo, um outro objeto, ou algum número, alguma coisa assim, tu tem que colocar o tipo dessa informação aqui, né? Então, por exemplo, poderia ter um método que retorna Java for Bucket, né? E daí eu poderia dar um return this aqui. Opa, aqui, tá? Aqui ele não vai permitir, tá, porque esse método onEnable aqui, ele foi declarado na classe Java Plugin, né? E daí como eu uso um extends, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, onEnable. Ó, public void onEnable. Como eu uso um extends, eu preciso que o método onEnable na minha classe ele seja igual à classe que eu estou estendendo a funcionalidade, tá? Que eu estou herdando a funcionalidade. Eles têm que ser compatíveis. Então ele tem que ser exatamente igual. Então por isso que eu não consegui trocar ali o tipo de dado, tá? Mas eu ia trocar aquilo ali só para demonstrar para vocês como é que seria um método que retorna alguma coisa, que retorna um objeto Java for Bucket, por exemplo. Então beleza, como eu vou criar, por exemplo, por enquanto agora só métodos que executam coisas que não retornam nada, eu vou usar o void, tá? Daí aqui a gente coloca o nome do método, né? Normalzinho. Ele segue um padrão de nomenclatura que a primeira letra é minúscula da primeira palavra e depois a primeira letra das outras palavras vão ser maiúsculas. Abre e fecha parênteses, isso aqui a gente vai explorar depois, é a parte de parâmetros. E aí eu abro chaves, tá? Abro e fecho chaves ali, pode ver que aqui embaixo também ele está fechando a chave, tá? Sempre quando a gente for abrir um bloco de código, né, que é usado, por exemplo, nos métodos, que a gente vai declarar alguma rotina que vai ser executada, a gente usa chaves, tá? Então sempre que tu abrir uma chave, tu pode ter certeza que tu vai ter que passar um código para ser executado ali dentro, tá? E quando tu executa uma instrução, por exemplo, né, pedindo para o computador fazer alguma coisa, tu vai usar o ponto e vírgula, tá? Que a gente vai ver aqui para frente. Então, beleza. Voltando aqui para o enable, né, vou mandar só uma mensagenzinha no console muito simples, tá? Para isso eu uso esse bucket.getLogger, eu vou pegar a classe bucket e vou pegar os métodos da classe e vou utilizar o getLogger, tá? Com um pontinho eu pego os métodos da classe e aqui eu especifico qual método eu quero usar. Né? Esse método getLogger ele retorna um objeto para mim que tem esses outros métodos aqui, tá? Então eu vou utilizar o info. O info ele é um método que permite que eu mande uma mensagem que não é um erro, ela é só uma informação no console, né? Então eu vou mandar uma mensagem informativa ali no console. E aqui, dentro dos parênteses, né, que eu ia falar sobre parênteses, que nem eu tinha falado para vocês, a gente pode passar parâmetros para esse método. Né? O que são os parâmetros? Eles são alguma informação que eu quero passar para o computador para que seja usada ali na execução daquele método. Né? Então, por exemplo, esse getlogger.info, ele recebe um parâmetro que é uma mensagem, e essa mensagem, né, ela é um texto, e essa mensagem ela vai ser exibida ali na tela. Né? Então, por isso que ele pede um parâmetro para mim, para eu poder especificar qual mensagem que eu quero mandar ali na tela. Né? Então, deixa eu botar uma mensagem simples aqui, tipo plugin inicializado. Né? E aí, beleza. Quando o servidor executar o nosso plugin, ele vai executar esse método onEnable. Ele vai, então, executar essas instruções que estão dentro do método onEnable. E daí, por fim, ele vai
printar lá no console do servidor esse plugin inicializado, tá? Simples assim, tá? Belezinha. Rapidinho aqui, então, vou colocar também um comportamento no onDisable, tá? getlogger.info também. Plugin finalizado, tá? Fechou aqui já. Tá, beleza. Aproveitando para falar, tá? A gente não precisaria ter o onDisable, nem o onEnable, tá? Então, se o teu plugin não precisa fazer nada, é muito difícil de acontecer isso, do plugin não precisar fazer nada quando ele está inicializando, né? Mas não é tão difícil de acontecer, por exemplo, um plugin que não precisa fazer nada quando ele está finalizando. Então, se tu não quiser fazer nada no teu onDisable, tu não precisa ter ele, tá? Eu poderia simplesmente tirar o onDisable fora aqui e o plugin funciona normal, tá? Mas vou manter ele aqui só pra gente ter os exemplos, beleza? Rapidamente agora, então, vamos criar um comandinho bem simples também, tá? Para a gente declarar comandos, a gente precisa fazer 2 passos dentro do plugin, tá? O primeiro deles, a gente vai abrir o nosso projeto aqui, tá? Que é nesse íconezinho aqui. A gente vai vir aqui em Resources, plugin.yml, tá? Aqui tem as informações do nosso plugin, né? Que nem eu tinha falado para vocês, o nome dele vai aqui, estilizadinho, todo bonitinho. Esse version aqui é a versão do plugin, ele vai pegar daqui do build Gradle, né? Que tá aqui a informação do version. Esse main aqui é sempre a classe principal do plugin, né? Então tem que ser exatamente o nome da classe mais o nome do package, né? API version, que é a versão do Minecraft que esse plugin vai rodar. E aqui embaixo eu posso especificar os comandos, tá? Então commands. E aqui eu vou mandar, por exemplo, um hello, tá? Esse hello aqui vai ser o nome do nosso comando, né? Vai ser o que o player vai executar lá no servidor, tá? Eu poderia colocar mais alguma coisa aqui, tipo o IntelliJ permite, o IntelliJ não, o Bucket permite que eu coloque uma descrição pro comando aqui, tipo description, e daí eu poderia colocar, sei lá, de isolar, olá, aqui. Mas isso aqui é opcional, tá? Não precisa colocar a descrição. O que tu precisa é registrar ele na plugin.yml. E depois a gente precisa programar o comportamento desse comando, tá? E é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Pra gente criar um comando, tipo um plugin, digamos que a gente tenha esse plugin aqui simples, tá? Ele tem uma classe só, tá? Eu não vou criar outra classe pro plugin hoje, eu vou criar só essa classe Java for Bucket aqui. E dentro de Java Plugin, ele tem uma outra callback que a gente pode utilizar, que é o onCommand, tá? Que eu vou até implementar ela aqui, tá? Deixa eu dar um command... Putz, como é que faz o negócio? Aqui, Ctrl Enter. Para vocês no Windows, tá? Ou no Linux, vai ser Alt Insert, essa janelinha aqui que eu rodei. Mas no Mac eu não lembro, eu tô aprendendo ainda como é que usa isso daqui, eu não lembrava como é que fazia. Vou usar esse Implement Methods, eu quero Override Methods, na real. Esse daqui, ó. E aqui eu posso escolher algum método da classe Java Plugin para eu fazer uma sobrescrita, um override, tá? Que basicamente é permitir que eu modifique, né? Porque a Java Plugin, a classe Java Plugin, ela tem todos esses métodos implementados com a lógica dela. Se eu faço um override, eu estou dizendo pro programa, né, pro computador, que quando aquele método for chamado a partir do meu objeto, né, então quando o servidor chamar lá o método onEnable da classe Java for Bucket, quando ele instanciar a nossa classe, o nosso plugin, ele vai executar esse método aqui, né, que está override. Ele não vai executar o método onEnable da classe Java Plugin, tá? E é o que eu vou fazer com o onCommand também. Deixa eu ver onde é que está o onCommand aqui. onCommand aqui, ó. Com o onCommand, né, eu posso especificar um comportamento diferente quando for executado um comando ali no meu plugin, tá? Então agora eu vou tirar minha tela de novo aqui, deixa eu puxar o OBS aqui. Beleza, vamos continuar aqui então, vamos codar aqui o comportamento do onCommand, tá? Quando for executado um comando, né, então onCommand no servidor, primeira coisa que eu vou fazer é dar um return true, tá? Esse return true, né, vocês podem ver que esse método onCommand ele não é void, né? Ele não é só executar alguma coisa. Ele também tem que retornar alguma informação, né? Porque ele é boolean, né? E o boolean é aquele true e false das configs, dos plugins e tal, para te ativar e desativar as coisas, né?
true e false, que pode ser significado de sim ou não, pode ser verdadeiro ou falso, pode ser ligado ou desligado, tá? Na programação a gente usa o boolean para esse tipo de coisa, tá? Beleza. Por padrão, retorna true, tá? Porque quando tu retorna true, tu tá dizendo pro servidor que o comando executou com sucesso, tá? Então, se tiver algum problema, tu retorna false, mas se não, por padrão, retorna true, tá? Aqui a gente vai fazer um if, que é uma estrutura condicional no Java, tá? Label.equals ignore case. E aqui eu vou passar o nome do nosso comandinho, que é hello, tá? O que isso aqui significa, tá? O if, ele é uma estrutura que é o seguinte. Tu coloca o if, coloca uma condicional aqui, tá? Essa condicional é alguma expressão, qualquer um método, alguma coisa, que retorne um boolean. E daí, se esse boolean retornado for true, ele vai executar esse bloco de código que tem aqui dentro, tá? Se ele for false, ele não vai executar esse bloco de código, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Caso o player tenha executado o comando hello, tá? Eu vou mandar uma mensagem para ele. Player, aliás, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês fazem para pegar o player de fato, tá? Simplesmente a gente vai colocar esse outro if aqui dentro do if, tá? Mais um if, sender instance of player, tá? O que isso aqui quer dizer? Como a gente tem no Java essa parte de herança, a gente pode ter um objeto que, além de ser só do tipo dele, né, por exemplo, um command sender aqui, que a gente está recebendo por parâmetro, né, ele é um objeto do tipo command sender. Só que esse command sender, ele também pode se comportar, vocês podem ver aqui que ele tem... bom, enfim, vai ser difícil de mostrar para vocês, tá? Mas em algum momento, essa classe player aqui, ela na verdade é uma interface, tá? Então esse command sender aqui, ele estende várias coisas, né? Em algum momento, ele vai estender de alguma entidade, alguma coisa que implemente essa interface player. Então, esse command sender, ele pode se comportar também como um player. Ele pode ser ou não pode não ser um player, tá? Mas como ele tem esses comportamentos todos, ele pode eventualmente ser um player, tá? Esse sender aqui que a gente recebeu. E daí a gente faz essa verificação. Se o sender instance of, ou seja, se ele for um player de fato, né, a gente atribui uma variável chamada player, tá? Variáveis dentro de programação, elas são informações que estão na memória, tá? Então a gente cria uma variável chamada player que tenha esse tipo player, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Porque o Java é uma linguagem fortemente tipada. Então toda informação dentro do Java, dentro de um programa que roda, que foi feito em Java, ela precisa ter um tipo definido, tá? E se, por exemplo, o nosso sender for do tipo command sender, que ele vem para nós por padrão, a gente não consegue interagir com ele da mesma forma que seria caso ele fosse um player. Só que se ele for um player, a gente pode querer interagir com ele como se ele fosse um player. Então a gente precisa fazer isso aqui, que o nome técnico disso aqui é casting, para definir, ó, quando o sender for um player, eu quero que tu trate ele como um player, tá? E daí usa essa variável player aqui para definir que isso aqui significa o sender como um player, tá? Ficou meio confuso isso tudo, mas enfim, talvez eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Se alguém não tiver entendido e quiser uma explicação especial, pede lá no Reddit que eu vou dar um jeito de conseguir, tá? Então, beleza. Quando o player executar ali o nosso comando, eu quero enviar uma mensagem para ele. Send message, tá? Aqui eu posso enviar uma série de coisas, mas eu vou enviar uma string simples, tá? Né? Strings, rapidamente, são textos, tá? Com mais de um caractere. E para te colocar strings, ou seja, textos no Java, tu usa essas aspinhas aqui, tá? Abre e fecha aspas. E aí eu vou mandar um olá. Olá, jogador. Tá? Beleza. Caso o player não seja
Aliás, caso o sender não seja um player, eu vou querer mandar uma mensagem diferente, tá? E daí, como eu expliquei para vocês, o if, ele serve para a gente passar uma expressão, e se essa expressão retornar true, ele executa o que está dentro do bloco de código, né? Para te executar alguma coisa, caso a expressão retorne false, tu pode usar esse else aqui, tá? Logo depois que for fechada a chave do if, tu pode usar o else, tá? Beleza. Caso ele não seja um player, eu vou mandar outra mensagem, tá? Aqui eu não consigo mais usar o player, tá? Pode ver que vai dar problema. Ficou vermelhinha porque deu erro. Né? Porque, obviamente, se ele não for um player, não tem como eu usar o objeto player que representa o sender, né? Então eu tenho que chamar direto sender. Sender.sendMessage. E aqui eu vou mandar uma mensagem. Olá. Olá, console. E beleza. É isso, tá? Eu não vou precisar colocar o else aqui caso o comando não seja hello, porque, sei lá, o jogador pode executar algum outro comando que eu não programei ainda e daí, tipo, não tem por que se preocupar com isso, sabe? Não precisa programar ali para mandar uma mensagem caso esse comando não exista. Até porque o servidor ele só vai mandar para esse plugin, ele só vai chamar esse método onCommand quando o comando for do plugin, né? Tipo, quando o plugin declarou lá na plugin.yml, deixa eu puxar aqui meu webcam para falar com vocês diretamente. Quando esse comando ele foi colocado lá na plugin.yml, aí sim que o servidor vai chamar esse onCommand, né? Então, se eu tiver um comando só, eu nem preciso usar esse if aqui, tá? Mas eu quis mostrar para vocês saberem. Eu poderia ter vários comandos aqui, e daí é interessante eu ter um if para cada um dos comandos, porque o servidor vai chamar esse método onCommand para qualquer comando que cair, tá? Então é bom já deixar isso bem claro para vocês, caso vocês queiram fazer algum plugin que tenha vários comandos no mesmo nessa classe Java Plugin aqui, né? Na classe main do plugin. Beleza, feito então isso aqui, a gente já pode criar o plugin e testar, tá? Para a gente criar a jar do nosso plugin, a gente vai vir aqui no Project. Deixa eu puxar minha webcam para esse lado de cá agora, tá? Para a gente poder enxergar. Aliás, vamos vir aqui em Gradle, tá? Aí aqui em Tasks a gente vai vir em Build. E aí nesse jar aqui a gente vai executar, tá? E aí ele vai criar aqui a jar pra gente. Deixa eu ver se ele já criou direitinho. Vai ser nessa classe build aqui do projeto, tá? Aqui nessa pasta libs. Ó, tá aqui o projeto, né? O nome do projeto, Java for Bucket, traço 1.0.0, tá? Deixa eu abrir isso daqui no Explorer, no Finder, no caso. Tá aqui a nossa jar. Deixa eu criar, então, um servidorzinho de teste. Eu vou até cortar isso daqui para vocês não terem que ver eu criando o servidor na mão, né? Mas eu vou criar um servidorzinho de teste para a gente poder testar. Beleza, galera, voltei aqui. Tive que criar, além de criar o servidor de teste, eu tive que baixar o Minecraft, que eu nem tinha no computador aqui. Daí baixei correndo ali e fiz um cortezinho aqui para vocês não terem que ficar assistindo eu catando as coisas, né? Bom, eu arrastei aqui, como vocês viram, a jar da pasta libs para a pasta plugins aqui, tá? Agora a gente vai iniciar o servidor e a gente vai ver ali o comportamento que a gente programou no plugin, né? Que é ele mandar uma mensagenzinha no console funcionando, né? Então deixa eu... Tá, ele vai abrir isso daqui, eu vou só ignorar. Aqui, ó, ele manda a mensagem com a tagzinha do nosso plugin, né? Java for Bucket. Daí avisa que está inicializando e plugin inicializado, tá? Para a gente ter esse logger aqui com a tagzinha do nosso plugin, se não me engano, a gente teria que usar o getLogger normal aqui, ó. Esse getLogger que a gente digita sem acessar a classe bucket, né, o bucket.getLogger, ele é o logger que foi preenchido aqui na Java Plugin, né, na classe Java Plugin. Ela tem o método getLogger aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, que retorna o logger, né, o this.logger, que é o logger daquela classe, daquele objeto atual, né? Por isso que se usa esse this ali, que quer dizer objeto atual. Vou fazer essa alteraçãozinha para ficar bonitinho. Então fiz aqui a alteração, vou dar um jar aqui de novo no Gradle. Ele vai gerar a jar aqui
na nossa pastinha. Aquela alteraçãozinha que a gente fez agora funciona aqui, ó. Ele manda uma mensagenzinha com a tag, né, com o prefixo, que é o prefixo do nosso plugin, o nome do nosso plugin ali como prefixo, né, usando aquele getLogger ali da classe Java Plugin. E o nosso comandinho, né, o nosso hello, tá aqui, ó. Olá, jogador, né? Como a gente está no servidor, está executando esse comando como um jogador, ele manda a mensagem Olá, jogador, né? Se eu rodar aqui no console, ele vai executar Olá, console pra gente, tá? Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Eu não vou estender muito esse vídeo aqui, ele já ficou grande bastante, mas é porque a gente explorou muito o conceito inicial. E eu gosto de fazer vídeos que a gente tenha sempre um entregável no final do dia, né? Que a gente tenha alguma coisa palpável pra gente testar, né? Então, por isso que eu preferi deixar ele meio grandezinho mesmo. Mas não vou me estender muito mais para não ocupar o tempo de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a dar o pontapé inicial. E nos próximos vídeos a gente vai desenvolver mais essas coisas, tipo, a gente vai fazer mais comandos, a gente vai entender como que funciona ali aquela classe de player, como é que ela interage, como é que a gente pode interagir com o jogador de uma maneira melhor, né? A gente vai falar mais pra frente sobre config.yml, né? Como tu pode deixar o teu plugin mais editável para quem for utilizar. Como que tu pode responder a eventos que acontecem no servidor, tudo isso nos próximos episódios, tá? Mas por hoje, né, essa introdução por hoje é isso. Se inscreve aí no canal se tu tiver curtido o vídeo e quiser receber os próximos, e deixa um like para me ajudar aí, por favor, se não custa nada para ti. E é isso, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.